Hoje é a primeira de várias lives que teremos aos sábados. Vai ser a live do Mochileiro Viajante. A gente tem um patrocínio da Alta Montanha. E no final da live vai ter um sorteio, sempre aos finais das lives. Então, vai no link da bio, arrasa. Oi, já te convido, Matheus. Vou fazer mais uma apresentaçãozinha aqui, esperando a galera entrar mais um pouquinho. E aí quero contar mais um pouco só das lives que vão acontecer todo sábado, às 4 horas. Então, cada semana vai ter um convidado, mais ou menos uns 40 minutos de apresentação, de troca. E a gente vai conversar sobre várias experiências, cada convidado trazendo um pouco da sua. Vamos lá. Então, na live de hoje, quem vai estar com a gente é o Matheus. O coração fica quentinho. Matheus, nos conhecemos faz um tempinho. Ele tem essa pulga no corpo que nem eu, de viajar. E já teve muitos cantos por aí. Eu queria convidá-lo para participar da live. Então, chega mais, Matheus, vou te chamar por aqui e a gente começa a trocar. Na verdade, quero dar uma ênfase em relação a trocar nesse momento de pandemia, né? Vamos pensar sobre isso e conversar também. Vamos lá. Conectando. Oi, Dudinha. Oi. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo certo também. Que bom estar aqui. Diga. Não, que bom estar aqui. Que bom também. Mesmo longe, um pouquinho mais perto, né? Sim, com certeza. Tá tranquilo por aí, nesses movimentos pandêmicos? Sim. Há dias de dor e glória, né? Acho que tem muito de humores que vêm e vão, assim, mas eu acho que no geral, assim, a gente tem se adaptado bem aqui em casa. E, que coisa boa. Né, acho que tá tudo certo, sim. E com você, tudo bem? Tudo, eu sinto umas transformações, assim, às vezes vem ondas mais fortes que mexem mais com as emoções e outras mais energéticas para, acho que, movimentar e agir, sabe? Aham. Então, tá sendo isso. Mas é triste não receber pessoas no bosque, né? Sim, com certeza. Mas muito é isso. A adaptação, assim, né? Total. Mas estamos em casa, seguros, como, né, um privilégio, assim, então... Claro. Não dá pra reclamar também, né, da situação, assim. Eu vejo muitos amigos meus que até também estão num privilégio, né, de ter a sua casa, assim, mas que às vezes moram em kitnets ou em lugares super com pouco espaço, né? Essa limitação com o mundo exterior, assim, eu acho que ela pega muito mais forte também para essas pessoas, né? E com horizontes, né, e tudo. Eu fico agradecido que eu tenho grama aqui em casa, né? Exatamente, até ia te perguntar se a natureza sempre esteve presente com você e nas tuas viagens, é um elemento que você se conecta. Sim. É, Ju? É bem diferente de viajar, né, e aproveitar o ambiente de casa, assim. Mas eu acho que sim, acho que dá pra gente aproveitar um pouquinho do sol, pelo menos, né, e de pisar na terra, assim, já traz um conforto maior. Com certeza. E seguimos, né, readaptando aí, transformando. Com certeza. Eu queria dar uma breve apresentada, assim, se você quiser complementar com alguma coisa, mas só dizer que a gente está na live do Mochileiro Viajante, que é uma iniciativa do Bosque agora para aproximar as pessoas desse desejo, dessa troca de seguir viajando mesmo em casa. E como a nossa primeira live, o Matheus topou ser parte. E ele se conecta muito com viagens, tem
por formação um ser design, né? Mas que está com essa gana de compartilhar experiências e trocar sempre com o próximo. Eu sinto muito isso de você, Matheus. E não é à toa, né? Você foi viajando por alguns cantinhos em busca disso, de si próprio, mas dessa troca. E queria saber, assim, de você, como você... Qual foi para você a viagem, assim, wow, mais emocionante, que você se conectou consigo? Olha, é bem louco pensar assim nessa viagem, Duda, porque foram 6 meses de viagem, né? Então, eu até vi aí pela publicação do Bosque que a gente estava focando um pouco mais na Índia, né? Isso. Eu acho que ela abrangeu várias experiências diferentes. Com certeza, essa viagem aí de 6 meses foi a mais tocante no interior, assim, para mim até hoje. Mas eu acho que muito por causa que ela estava muito em volta de um propósito maior, né? Só para dar um pano, assim, né, sobre o contexto, eu quebrei o fêmur em 2019, estava trabalhando numa agência de publicidade, estava bem estressado com os processos da publicidade em si, né? E chegou um momento onde eu pensei que eu queria colocar em prática um sonho meu, que era de viajar e me conectar como fotógrafo, como designer, com comunidades locais, com causas que me fizessem me sentir mais satisfeito, mais alinhado com um propósito de vida, assim, que também permeia muito o trabalho, né? E eu acho que essa viagem ela serviu tanto para uma mudança de paradigma, assim, sobre o que eu vinha fazendo e o que eu queria fazer, quanto também essa descoberta da desaceleração, né? Eu acho que às vezes na correria dos nossos dias, assim, a gente tem muito disso, né? De ficar muito ansioso, de ter mil e um processos que nunca acabam mais. E então, através de experiências aí de Worldpackers e tal, que eu acho que a gente vai entrar nisso mais para frente aí na conversa, mas eu acho que deu para virar essa chavinha, assim, sabe? E começar a ver a vida com um olhar mais despacito, assim, né? Tipo, mais calmo, mais tranquilo. Claro. Mas essa vontade, onde que você sentiu, assim, do propósito? Como que você articulou todas essas frentes de ter decidido viajar voluntariando, o lugar? Como foi amarrar todas essas informações e decidir realmente ir? Olha, muitas das amarrações aconteceram na viagem mesmo, né? Eu tinha esse plano porque, né, voltando ali quando eu quebrei a perna e fiquei um tempo em casa, que daí eu refleti sobre tudo isso, logo que eu voltei para o meu trabalho, eu fui demitido, né? A empresa teve um grande corte de verba, assim, e aí foi com o dinheiro do seguro-desemprego que eu pensei, meu, esse é o momento, né? Tipo, eu não estou estudando agora, não estou trabalhando, então, tipo, vai saber quando eu vou conseguir de novo, né? Ter um tempo grande, assim, para fazer um projeto desse. E aí a minha irmã, ela trabalha com Ayurveda e com Yoga, né? Ela já tinha ido para a Índia algumas vezes. Ela estava indo para a Índia nesse mesmo momento onde eu poderia ir. Então a Índia para mim foi o primeiro local assim de pouso, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa pelo Worldpackers, né? Então eu conversei com 2 lugares através da plataforma Worldpackers. Um para atender uma comunidade bem isolada no norte da Índia, perto dos Himalaias ali, onde tinha um líder comunitário que ele era meio que um faz-tudo, assim, ele organizava retiros, ele organizava várias atividades para a escola local se desenvolver, né? E ele recebia voluntários do mundo inteiro que propusessem soluções, né? Tinham tantas soluções para ser feitas nesse lugar que eu acho que ele nunca restringia ninguém que tivesse com a energia de ir lá e fazer o movimento acontecer, né? E aí quando eu estava na Índia que eu comecei a ter contato com outros Worldpackers também, né? Uma coisa que é importante lembrar também, eu estava fazendo parte da Teto aqui em Curitiba, né? Que é uma ONG que ajuda as comunidades mais carentes, né? Principalmente as favelas.
A Teto, ela tem uma grande imagem de quem constrói casas, né? Mas é muito mais além disso, assim. E até para contextualizar também essas duas instituições, né? Para quem está buscando, é legal se conectar com essas iniciativas. A Teto tem aqui, o Worldpackers também, o Bosque participa. Então, são, às vezes, caminhos que a gente não imagina que são possíveis, mas que hoje, né, acessando pela internet, você pode ir pesquisando mesmo no refúgio de casa. Sim, não, com certeza. E é muito louco, né? Quando você começa a trocar mais com essas pessoas que estão envolvidas nessas causas, elas começam a te abrir outros horizontes, né? Então, foi através da Teto, por exemplo, que eu conheci a Indeleza, que é uma ONG aqui de Curitiba também, que eles têm um trabalho no Quênia, né? Então, com a Indeleza também eu já tive uma troca de ideias aqui mesmo em Curitiba antes de viajar, sabendo que eu ia para o Quênia em algum momento da viagem, mas não sabendo exatamente quando, né? E aí eu acho que foi nessa fluência, sabe? Então eu fiquei na Índia durante 2 meses. Quando eu estava na Índia, eu estava pensando em países próximos dali, para viajar também, né? Pensando até no valor das passagens e tudo mais. Eu não estava com uma grana sobrando, né? Eu tinha que me conter bastante assim nos custos. E aí eu acabei indo para Tailândia para ficar lá 1 mês, onde eu trabalhei num retiro zen budista, só corrido por mulheres, né? Só por picunis, como são as monjas, né? Chamadas lá. E aí foi depois da Tailândia que daí foi se abrindo mais portas, e daí acabou que a gente, né? Acabou conversando lá com o pessoal da Indeleza e eu fui para lá. E aí os voluntariados foram todos nesses países, né? 2 na Índia, na Tailândia e 1 no Quênia. E o que você sentiu, assim, que estando já nos lugares, claro, existe a fase de planejamento, essas orquestrações até meio mágicas, né? Mas estando já no lugar, o que você sentiu, como você se sentiu conectado com os lugares, as pessoas, a natureza, assim, teve algum elemento em comum? Olha, eu acho que a gente, quando viaja, a gente troca muito com viajantes também, né? Os locais onde eu fui, sempre tinham outros viajantes comigo. Eu acho que quando a gente está nesse período de viagem, a gente está muito aberto ao novo, né? Tudo é inacreditável. Acho que esse é o ponto já. Exatamente. Não é o que a gente faz, é como a gente se propõe, né? Isso, exatamente. E eu acho que foi um pouco disso, assim. Eu acho que no começo, bem no começo da viagem, quando eu cheguei na Índia, foi bem impactante, porque você também já esteve na Índia, né? E, cara, a Índia é uma loucura, né? Pra quem não conhece, assim. Eu fiquei um pouco assustado com o caos da Índia. É uma overdose, né? Eu lembro, assim, tipo de estímulos, cores, cheiros, sentires, ai, nossa, comida, você fala, uau, é outro planeta. Não, é outro planeta. E até, assim, uma das coisas que mais me pegou forte, assim, na questão dos indianos, foi o jeito como eles observavam o amor, né? Quando eu cheguei lá, eu achei meio estranho, porque as pessoas me perguntavam assim, oi, tudo bem? Né? Eu falava, tudo bem. E a segunda pergunta já era se eu era casado ou não. E eu ouvi de outros viajantes, né, de mulheres e homens, assim, principalmente as mulheres mais aborrecidas, assim, porque essa pergunta vinha muito de cara e algumas delas entendiam isso como um assédio, né? Então, eu acho que a gente tem muito esse tempo de adaptação a uma nova cultura, que daí eu vejo a importância de ficar, tipo, bastante tempo em cada lugar, né? Eu passei pelo menos 2 semanas em cada lugar que eu estive para poder ter essa imersão mesmo, né, nos locais. Assim. E acho que para respeitar um pouco também das fases de chegar, aclimatar e se despedir, né? Exatamente. Eu acho que o tempo da despedida até sempre foi o mais difícil, assim, né? A gente tem aquele ímpeto de chegar num lugar novo e descobrir coisas novas, mas no passo que de 2 semanas, às vezes a gente cria conexões tão fortes com as pessoas. E acho que esse é um ponto muito positivo até do Worldpackers e dessas plataformas todas, até dando uma dica para quem assim não conhece e tal, que se propõe a ter essas conexões tanto com os estabelecimentos, com os projetos, quanto com as pessoas realmente de lá, né?
ou que já estão há mais tempo? Porque às vezes tem alguém que tem uma pousada ou uma ONG, por exemplo, na Índia, mas não é indiano, mas já vive essa realidade, então é uma forma muito não sei se gostosa, mas um pouco mais genuína, talvez, né? E é muito legal também perceber como essas redes funcionam, né? Porque o Worldpackers, ele se mostrou muito além das expectativas que eu tinha, assim, sobre a rede, de eu poder perguntar para outros viajantes como tinha sido a experiência e receber, tipo, nossa, relatórios, assim, sabe? Tipo, contando tudo. E eu acho que isso cria uma sementinha na gente, porque eu acabei me tornando esse cara também, que responde as perguntas dos viajantes com textão. Total. Recebo várias, inclusive, também. As respostas são muito caprichadas, realmente, né? Você foca em se dedicar para querer estar ali, não simplesmente vou passar, né? Porque a gente está falando de uma coisa também que é muito movida pela paixão, né? Então, quando as pessoas elas estão realmente acreditando naquilo que elas estão fazendo, eu acho que essas trocas elas são muito mais imersivas, né? Muito mais de sentimento, assim, né? E muito mais verdadeiras. Com certeza. Mas, assim, como que você sente também... A gente falou sobre isso de se aclimatar no lugar, entender os propósitos, enfim, essa abertura nossa para estar. Você tem alguma dica ou alguma... Acho que seria um direcionamento também para não interferir a gente, impactar negativamente esses lugares, porque às vezes a gente, né, chega com a nossa cultura super aberto, mas às vezes um comportamento que não seja compatível. Não sei se, por exemplo, eu já até respondo, observação pode ser uma coisa, né? O que você sentiu nas experiências como você sendo protagonista não de mudanças negativas, mas de mudanças positivas nas viagens? Eu acho que um pouco você respondeu mesmo. E vem da permacultura, dessa nossa relação também com o mais místico, que é não, né, ditar as regras, sei lá, mas... Claro. Não, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o primeiro ponto a se tomar como base, assim, quando a gente viaja, é tirar as nossas verdades, né? Porque às vezes eu acho que a gente está tão imerso numa verdade que é dita na nossa realidade que a gente acaba levando isso como uma realidade do mundo. E eu notei muito essa diferença, sabe? De pontos de vista sobre a vida, né? Como ela é. Eu acho que o primeiro ponto é saber muito ouvir o outro, né? E entender. Então, por exemplo, assim, essa questão de perguntarem se é casado ou não, em um primeiro, talvez para um viajante inexperiente, seja uma coisa de repúdio, de responder já agressivamente, né? E eu acho que tá aí essa diferença, né? Você saber ouvir o que é, por que a pessoa tá te perguntando isso, entender como que a cultura dele funciona, né? E aí, a partir de um momento que você já ouviu e que você já se adequou, também não perder a sua essência, né? Então, eu acho que tem muito essa troca, porque ao mesmo tempo que a gente aprende muito com os lugares que a gente vai, e a gente é um convidado, então tem que ser super respeitoso, né? E não tentar interferir com as nossas próprias, né, ideologias. Eu acho que também tem um ponto onde a gente precisa fortalecer os valores que a gente tem e às vezes se eles não são condizentes com as pessoas, comunicar isso de maneira não violenta, né? De maneira empática, assim, para que o outro também abra um pouquinho da mente dele para a realidade que é diferente, né? E é isso, eu acho que esse é o maior presente das viagens, enfim, todos os aspectos, né? A gente ter essa abertura, também não se perder tanto de si, lembrar de algumas essências ou ir ao encontro dessas essências e ir traçando esse caminho, né? Exatamente. Teve uma situação no Quênia, inclusive, que eu acho que ilustra bem esse caso, porque o Quênia é um país onde a homossexualidade é proibida, né? E lá, quando eu estava trabalhando com o pessoal da Indeleza, a gente tinha
algumas escolas com quem a ONG trabalhava. Uma delas era onde a gente estava hospedado, que era uma escola só de meninas, dos seus 14 até os seus 18 anos. Eram mais ou menos umas 300 meninas. E algumas delas ali, elas eram apadrinhadas por brasileiros que mandam, né, mensalmente o dinheiro referente à mensalidade e à educação. Eu não vou lembrar agora quanto mas eu lembro que era um valor, assim, irrisório pra gente, né, que, sei lá, com R$ 100 você garante, assim, um mês de estudo com todas as alimentações, né, inclusas para um colégio. Eu já vi interno. algumas propagandas nesse sentido do ajude uma criança num país em desenvolvimento por tanto por mês. Isso, e é super barato, assim. E eu tive esse trabalho de entrevistar essas meninas, de certa forma, assim, eu tinha que fazer o registro delas, e eu tinha que saber um pouco mais da história delas, para poder atingir os brasileiros que iam ser os doadores, com uma mensagem mais impactante, né, que gerasse realmente a empatia, assim, com elas. E aí, no primeiro encontro que a gente teve, eu falei para elas, né, eu vou precisar conversar com vocês muito daqui para frente, eu vou querer saber coisas que talvez vocês não tenham aberto para outras pessoas aqui, né? E em ordem de criar essa conexão, eu vou falar sobre mim, né? E aí, nesse primeiro encontro, eu falei para elas que eu era gay. E, assim, foi muito engraçado, porque a reação delas de primeira foi, tipo, um choque, assim, né? E elas começaram a me perguntar várias coisas relacionadas à Bíblia, né? Tipo, para ver, assim, quais eram os meus pontos de vista. Mas, ao final desse encontro, eu lembro que a gente criou uma irmandade tão forte que aí parece que, nossa, cara, eu consegui mergulhar exatamente aonde eu queria com elas, né? Que era nessa questão de confiança, assim. Então, a vulnerabilidade trazendo a confiança, sempre. Quer dizer, é um caminho, né? Então é isso, sabe? Não é saber ouvir, é saber respeitar as outras culturas, mas também trazer o seu ponto de vista de forma que você possa abrir a cabeça de outras pessoas, né? Eu acho que no final desse tempo aí, eu fiquei 1 mês e meio trabalhando com essas meninas aí no Quênia, né? No total de 2 meses que eu fiquei por lá. E era essa relação, assim, de irmãos mesmo, né? Eu me sentia o irmão mais velho delas. Então elas começaram a me perguntar 1001 coisas sobre sexualidade que elas nem sabiam, porque lá é meio tabu, sabe? Com certeza, com certeza. Então, e através de uma vivência tua, imagine, né? Que a gente às vezes vai viajando e se programa assim, o que eu vou aprender? O que será que tem para eu acessar lá? Mas no final das contas você acaba trazendo esse aprendizado. Enfim, é uma troca, mas acaba trazendo esse aprendizado também para quem está no lugar que a gente vai, né? Com certeza, com certeza. Ai, que maravilhoso. E de natureza, assim, o que você conheceu? De natureza eu conheci muita coisa, né? Eu evitei todas as grandes cidades nessa viagem. Então eu só fui para lugares mais isolados, assim. Eu acho que um lugar muito incrível que eu conheci, que foi um dos primeiros, foi Auroville, na Índia, que é uma cidade mais ao sul da Índia, né? Ela foi... eu já ouvi falar que é, na verdade, uma mega comunidade. Não sei se comunidade... E que tem galera do mundo inteiro trabalhando mais com a conexão dos fazeres manuais e... exatamente. Eu não sei se é religiosos, é isso? Auroville, ela proíbe religião, mas ela é uma cidade super espiritual, né? E é muito louco isso, assim, porque ela foi uma cidade planejada. Foi a mãe, né, que eles chamam, eu não vou lembrar o nome dela agora, e o Aurobindo foram os dois criadores da cidade. Se eu não me engano, nos anos 60 ou 70, mais ou menos, eles chegaram nessa planície da onde é hoje a cidade, e era uma planície deserta, né? E eles convidaram vários representantes de vários países para inaugurarem essa cidade para ser um marco onde as culturas eram preservadas. Então, no meio da cidade, você tem um grande globo dourado, que sei lá, eu imaginei como se fosse uma pirâmide nos tempos áureos, assim, sabe? Você entra nesse globo, é uma coisa, assim, inacreditável. Tem um puta de um cristal redondo lá dentro, assim, que ele pega a luz do sol que bate nele, daí ele reflete essa luz lá para baixo dessa estrutura, onde tem uma grande pedra com uma flor de lótus, com outro cristal lá, né? É um lugar super para meditação, assim, né? E nos anos 60 eles plantaram mais de 2 milhões de árvores nesse lugar.
Então, hoje em dia, esse Meu lugar é uma Deus! chove mais ali do que nas regiões vizinhas, né? E eles criaram as comunidades, é muito interessante, assim, porque apesar dos poucos carros que trafegam lá, a Auroville, ela conta com uma estrutura cicloviária muito boa, que você sempre corta os caminhos pela floresta. Então, se você estiver andando de carro, você vai dar uma volta pela cidade para chegar até determinado lugar. É demais! Mas ou de bike, você vai cortando pela mata, assim, tipo... E... não sei, assim, esse é um dos lugares, né, que eu achei incrível de natureza, assim, mas eu acho que cada lugar foi um lugar, né? Eu acho que não tem como dizer assim para você qual foi o meu favorito, né? Porque Não, mas às vezes uma história uma história legal que aconteceu nesse cenário, mais de natureza, um encontro, enfim, um chamado, enfim, às vezes não é a natureza em si, mas ela propicia essas maravilhas, que nem você teve a oportunidade em Auroville, mas esse era o intuito também da pergunta. Pensando assim, pegando esse gancho aí do que a natureza diz, assim, né? Eu acho que um dos grandes marcos para mim nessa viagem foi enquanto eu estava em Rishikesh, na Índia, que lá é a nascente do Ganges, né? É bem próxima da nascente ali, então o Ganges ele passa bem cristalino por ali. E eu fui para Rishikesh 2 vezes enquanto eu estava lá na Índia, né? A primeira vez eu estava com a minha irmã e com meu cunhado, que estavam por lá também. E a segunda vez que eu retornei foi só de passagem, assim, e eu estava sozinho. E eu notei, assim, não sei, eu acho que a maior conexão da minha vida com uma força divina foi com o Ganges, sabe? Eu realmente senti uma voz ancestral feminina conversando comigo enquanto eu ia me banhando, sabe? E isso foi bem louco, assim, porque eu tenho essa busca espiritual que ela é sempre uma busca, ela nunca é um encontro, né? Ela também é um encontro em determinados momentos, mas ela não se baseia numa geografia, né? Não é um templo, é como você se sente consigo mesmo. E o Ganges, ele meio que virou essa chavinha, assim, porque de repente parece que aquele rio, ele tinha as respostas, né? E daí era geográfico o negócio, né? Então, eu acho que isso, assim, foi uma das coisas que mais mexeu comigo até na viagem, de conseguir muita clareza enquanto eu ia me banhar lá, né? Banhos de 2 minutinhos, assim, porque a água do Ganges é congelante, né? Tipo... Dependendo ainda da época do ano, socorro, né? Entrava ali, ficava conversando com ele durante 2 minutinhos, aí o pé congelava, daí tipo, beleza, vamos sair. Eu tive um pouco essa sensação também. E, na verdade, eu me questionava, fui um pouco pro mental. Chegando perto do rio, eu pensava, puxa, mas todo mundo fala do rio Ganga, Ganges, enfim, que é esse universo tão sagrado, tão... Enfim, essa entidade. Mas será que não existe essa energia, esse potencial em qualquer corpo hídrico? Não depende um pouco também da gente? E de como a gente se sente na natureza ou em determinados lugares? Então eu voltei pensando nisso, com que rios eu já tinha me conectado, a minha infância no rio Inhaquara. E aí, viajando para o outro lado do mundo, tendo essa sensação também, veio, puxa, aqui do lado também tem essa potência. Nossa, quero poder sentir isso de forma... Não poder sentir que a gente não conduz a experiência, mas poder trazer isso para perto e acessar com frequência. Tô precisando, vou para lá, né? Mas eu senti isso. Eu acho que Rishikesh, ela me trouxe muito essa questão da energia do local mesmo, sabe? Eu não desacreditando no poder que Ganga tem, assim, né? Eu sei que você nem quis dizer isso também, assim. Claro, eu acho que a energia da cidade, né? Por Rishikesh ser muito forte nessa questão de meditação, de yoga, por terem tido vários mestres que passaram por ali, eu acho que talvez, né, numa suposição, seja uma energia um pouco mais fácil de acessar. Porque tá todo mundo trabalhando para isso. Fato. Foi bem engraçado até, porque depois dessa experiência de voluntariado nesses 3 países,
eu acabei indo com a minha irmã e com a minha mãe para Israel. E a gente fez um tour durante 2 semanas de carro, a gente cruzou Israel inteira e a gente foi em todos os pontos sagrados, né, por onde Jesus teria passado. A minha mãe é cristã, né, então a gente foi num tour religioso mais guiado pelos lugares onde ela queria estar. E a gente visitou também, tipo, outros locais sagrados que também traziam, né, suas representações em água. Uhum. E eu não senti aquele pulsar, sabe? Tipo, então eu acho que a gente também conversa com a energia que a gente busca, né? Tipo, a energia da Igreja Católica, do cristianismo, por mais que ela seja muito pura, ela não conversa tão diretamente comigo como energias que elas se colocam fora da religião, né? E não que você tenha que estar dentro de uma religião para sentir, né, o amor de Jesus, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu acho que também com o local que você tá, né? Eu lembro de encontrar muito brasileiro evangélico em Israel que ficava lá gritando e, né? Tipo, era outro tipo de energia, assim. Tipo, não dizendo que alguns estão certos ou outros estão errados, mas algumas energias a gente total. Claro, e também essa percepção do interno, externo, um espetáculo, uma direção, instituições, tudo isso permeia o universo da energia, querendo ou não. Então, como a gente interpreta, eu senti isso também. Uma vez eu fiz um caminhozinho em Minas, assim, visitando 7 chakras do Brasil, que são os pontos energéticos, e foi também delimitado por um estudioso da geoacupuntura. E era muito louco, porque eu não sei se eu era direcionado por essa informação mental, já chegava no lugar, parecia que eu sentia alguma coisa. E daí eu fui entendendo também o quanto a gente pode se permitir quebrar algumas dessas concepções das instituições religiosas e simplesmente sentir essas conexões, né? Exatamente. Ai, que maravilhoso! Ai, que vontade de viajar! E o que você sente dessas mudanças pandêmicas em tempos de viagem? Como que vai ser daqui para frente? Ou se você tem planejado alguma coisa? Eu tinha, né? Agora o meu planejamento é economizar, tipo... Assim, eu tava muito querendo ir na metade do ano agora pro Encontro de Culturas da Chapada. É verdade! E, tipo... E eu tava... Porque, assim, foi bem... Você tinha até comentado quando a gente foi na cachoeira, né? Que você tava com esse plano mesmo. Você tinha É verdade. Eu acho que essa viagem me trouxe muito isso, sabe? Por causa que eu me encantei tanto com várias culturas por onde eu passei. E eu me senti tão inspirado e tão revigorado com essa viagem que eu voltei pra cá pensando assim, tipo, nossa, cara, eu conheci tantas culturas de fora e eu conheço nada do Brasil. Eu conheço, tipo, o Sul, porque, tipo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ali eu conheço mais. Mas se a gente for pro Norte, eu não conheço quase nada. Né? E quantas manifestações energéticas, religiosas, enfim, talvez ritualísticas que reverberam e pulsam nesses lugares. Claro. E a gente fala de raiz também, né? Tipo, a gente tem que buscar, assim, eu acho que a ancestralidade que é nossa também. Porque isso mexeu muito comigo, na questão de encontrar pessoas que moravam nos lugares onde eu trafeguei, que elas eram muito conectas com as raízes ancestrais delas, né? E aí me veio essa pontinha, assim, de tipo, opa, calma aí, eu tô aqui do outro lado do mundo tentando achar respostas. E às vezes eu tenho outras coisas sendo mostradas lá no Brasil mesmo, tipo, que eu não tô vendo. Né? Então eu voltei com um carinho muito maior para fazer viagens aqui, né? E eu tava com esse plano, né? Então de ir pra Chapada na metade do ano e ir pra Amazônia no final do ano. Agora eu não sei, tipo, né? O negócio eu acho que agora é trabalhar a resiliência, né? É acalmar os ânimos e... Né? Eu acho que se a gente fica pensando muito nessas coisas, a gente pira. Com certeza. Ou talvez trazendo doses homeopáticas também para essa reconstrução do tempo, né? Porque a gente estava nesse imediatismo de, nossa, compra passagem, no outro dia já vou para reconectar com essa ancestralidade. E às vezes o timing de você entrar em contato com alguma coisa não é no nosso tempo. Exatamente. E sim nesse tempo maior. Então, não vou nesse mês, no próximo, talvez ano que vem.
Uhum. Vou digerir essa informação e tá tudo... Enfim, tem que encarar como tudo certo, né? Uhum. Eu acho que vai de frente também com aquilo que a gente estava falando antes dessa conexão da, por exemplo, Wordpackers, de hostels, né, essa cultura do turismo e do viajante, né? A gente tem a internet ao nosso lado e a gente pode manter-se informado Nossa. e trocando coisas com outros viajantes sem necessariamente precisar ir até lá já. Mas eu acho que, olhando pelo lado positivo das coisas, é um ótimo momento para a gente imergir realmente no que nos sustenta. E aí a gente acaba, talvez, até tendo uma procura mais precisa sobre os lugares onde a gente vai querer ir, né? Nossa, total, total. Para que tipo, as trocas sejam mais substanciais também, para que a gente seja mais assertivo, né? Geralmente a gente vai viajar, assim, e essa foi uma exceção, espero que não da vida, né? Mas até agora da vida, assim, de poder, tipo, eu vou tirar 6 meses para viajar e vamos aí, né? Uhum. Assim, na rotina, geralmente é tipo um período de férias ou alguma semana que você tirou para viajar. Então, eu acho que nesse momento, assim, o lance é se aprofundar digitalmente, né? Que é como a gente pode, assim. Me E veio até isso que você trouxe quando eu estava falando do Ganges em relação a essa busca. Eu acho que esse tempo serve realmente para a gente afinar esse radarzinho, esse sentir, enfim, intuição, cada um chama como quiser, o olhar, para entender melhor o que está buscando para si. E numa viagem, talvez ir ao encontro disso, né? exatamente. Que daí a gente vai mais focado ali, né? E a gente gasta menos dinheiro também daí. E tudo, né? Menos dinheiro, menos energia, gás Claro. carbônico para o mundo, aquela coisa, porque é um fator super inteiro, assim. Eu queria trazer uma pergunta que a Ana fez aqui no chat. Vamos ver. Que ela perguntou assim, como trazer tudo o que aprendemos e sentimos esse tipo de viagem para nossa rotina louca do dia a dia. Porque tem isso, né? Às vezes a experiência da rotina do estar o viajante é uma coisa e o dia a dia é outra. Então, como conciliar isso, assim? Trazer esse aprendizado. Fazer por exemplos, assim, que eu sinto, né? Porque eu acho que é muito particular de cada viajante, assim. Mas eu, por exemplo, eu senti um carinho muito grande por Curitiba que eu não sentia antes. Eu nasci em Curitiba, eu sempre quis fugir de Curitiba, né? De repente, tendo ido para outros lugares e me deparado com transporte público assim inexistente, né, diversos tipos de infraestrutura inexistentes também, você acaba vendo assim como a realidade de várias pessoas é muito difícil e você acaba dando muito valor para de onde você veio, né? Então, uma das coisas assim que mudou muito desde que eu fui viajar é essa questão de olhar com um carinho maior, com um olhar novo sobre o local onde a gente está. E assim, a gente vai falar sobre o nosso dia a dia, né, numa cidade onde a gente já vive, a gente tem a mania de pensar que a gente conhece bem o lugar onde a gente está. E a gente esquece o quão grande é até mesmo Curitiba, né? Então, assim, às vezes quebrar um pouco essa rotina mesmo que a gente tem, assim, de tipo, sempre ir nos mesmos lugares. Você vai de um ponto A até o ponto B, você vai fazer sempre o mesmo caminho, sabe? E tentar quebrar um pouco disso, assim. Pega uma rua desconhecida, sabe? Ou vai num bairro que você nem sabe onde é, sabe? Total, eu até diria, assim, práticas... Desculpa, meu, refale. É isso, assim, eu acho que essas coisas trazem inspiração, que é um pouco do que permeia essa energia do viajante. Né? Essa quebra de rotina, talvez uma busca pelo desconhecido, e a ideia, o que me veio também foi isso do deixar a deriva acontecer, né? E em busca daquilo, assim, eu sei o meu ponto final, talvez, né? Ir trabalhar, por exemplo,
mas eu vou mudar a trajetória, eu vou conversar com outras pessoas, então trazer a viagem para dentro, né? Isso, exatamente. Outra coisa eu acho que mudou bastante assim para mim nessa viagem foi a questão de como eu me relacionava com o trabalho, né? Porque eu saí daqui num flow assim de super tipo, produz. E aí quando eu fui para esses locais onde eu voluntariei, eu vi que as coisas eram com outros tempos. Não adiantava nem eu tentar colocar um relógio mais acelerado nesses processos, porque eu só me frustrava, né? Eu acho que as minhas primeiras semanas de Índia até foram um pouco disso, assim, dessa adaptação de tipo perceber que lá as coisas eram em outro tempo, né? Teve um episódio onde eu estava indo para um desses locais onde eu tinha, né, onde eu fui voluntariar, e eu precisava comprar uma passagem de ônibus para chegar até lá. Eu fui na rodoviária um dia antes para comprar essa passagem, não existia passagem para esse ônibus. Aí conversei tipo com todos os motoristas dos ônibus, eles falaram assim: "Ah, você tem que vir aqui amanhã descobrir quem é o motorista que vai sair para o lugar onde você vai, e aí você vai, né?" E aí eu cheguei lá no dia seguinte, encontrei lá o ônibus. Esse ônibus me deixou no meio da estrada, no meio do nada. E daí o motorista falou assim: "Agora você espera aqui, porque vai passar um outro ônibus em algum momento e ele continua o teu caminho." E assim, nas primeiras semanas isso foi muito frustrante pra mim. Eu ficava tipo, meu Deus, por que as coisas não funcionam como no Brasil, né? Tipo, onde eu posso comprar de uma passagem online, só pegar o ônibus e ir, né? Ou usar o BlaBlaCar, outros aplicativos de compartilhamento que a gente já tá, parece assim, no DNA da gente, né? Que é super natural. E não dizendo que a Índia não tem isso, né? Era só essas regiões mais isoladas que eu tava, que esses tipos de serviço não funcionavam. Mas isso é bem interessante também, assim. Como a partir do passar das semanas, eu tive 2 experiências de ônibus, assim. E na segunda eu já estava muito mais tranquilo. O cara me deixou no meio da estrada, eu falei: "Ah, beleza, agora então eu tomo um chai aqui, tipo, né, pra ter natureza." E eu acho que isso é algo que eu trouxe muito também para a forma como eu trabalho hoje em dia, de não tentar colocar tanta ênfase só no trabalho, né? Tipo, e de tentar também perceber essas nuances, né? O que está conversando com a gente a todo momento, né? Que não é o ofício, né? Eu acho que eu saí daqui meio workaholic e eu voltei muito mais tranquilo, assim. Lifeaholic, né? Lifeaholic. Tô zoando. Mas é total. Eu até, no livro que eu tô lendo, fala justamente sobre isso, assim, é o livro sobre os homens e que a gente, enfim, é educado o homem principalmente a se conectar com esse lugar do trabalho, da família e do dinheiro. E quando essas 3 coisas saem de cena, quem sobra? Ou não sobra, porque não significa menor, mas o que se manifesta. E eu fiquei pensando nisso, falei, não é só os homens, e sim a humanidade, né? Com certeza, com certeza. E a viagem, e eu acho que isso é muito lindo, assim, o sentido das viagens, em resumo, não sei se existe resumo, porque cada experiência é única, é você ir em busca de algo que vá além do que a gente já convive. Família, dinheiro, nananana. Eu acho também que esse é um mindset muito presente nas pessoas que moram em grandes cidades, né? Porque assim, você não precisa sair do Brasil para perceber esse outro ritmo das coisas, né? Total. Para uma comunidade menor, mesmo aqui no Paraná, assim, você vê que é um outro tempo das coisas. E eu acho que a cidade, ela meio que ilude a gente, né? A viver pro sistema e estar nessa engrenagem a todo momento, né? Achando que se você não estiver, tipo, tudo vai ruir, né? E total. Claro que, né, de novo, assim, eu acho que é muito importante frisar que cada experiência é uma experiência, né? Tipo, tem pessoas onde em determinados momentos da vida vão precisar mesmo se focar no trabalho, tipo, e ficar ali para conseguir ter, né, o que dá suporte pro sonho delas, assim, né? Com certeza. Mas eu acho que essa ansiedade que a gente sente é um mal das grandes cidades, né? São sistemas que não se sustentam, né? Ai,
A Insustentável Leveza do Ser. Já tá me vindo tantos livros aqui, referências de coisas maravilhosas, que assim é trocar com você, Matheus. Que alegria. Que alegria. E queria te perguntar, assim, tipo, fazer aquele merchan, tô brincando. Quem quiser conhecer mais sobre o Matheus, enfim, trocar, conversar, o Instagram está à disposição. E acredito que a gente pode ter um segundo momento, uma segunda conversa, falar sobre outros lugares, outras experiências. Uhum. Acho que nosso trajeto, enfim, está aberto. A gente pode ir combinando. Já está dando o nosso tempo, a conversa está deliciosa, mas... Nossa, passou super rápido, né? Eu tava Pense! né? Porque eu não consigo ver o celular aqui da... Eu tô vendo pelo computador, assim, mas estou tentando entrar no mundo um pouco mais mental para ir organizando. Claro. Mas o que eu queria realmente é te agradecer por esses compartilhares tão preciosos, que sei que vem desse lugar teu, assim, tão íntimo, que você se disponibilizou para pessoas não tão íntimas, né, que está na rede, é isso. Então, nem sei, nem cabe palavras aqui, mas queria te dar um abraço. Sim, sinta-se, exatamente, sinta-se aquele, né, calorzinho, alegria de poder partilhar disso, dessa vida incrível. Um sopro de esperança para todo mundo. Também o convite, é sempre muito bom trocar com você. Fiquei bem honrado por essa troca, né, de hoje. Inclusive, eu nem fico olhando os comentários, nem o número de pessoas que estão vendo, porque senão eu fico meio nervoso, então tipo, eu tô aqui, com você. Total, eu a mesma coisa, só me atentei para a pergunta que aconteceu. Mas é muito demais. Né? A gente sempre flui muito bem nas nossas conversas, assim, e é bom reconectar com você sempre, né? Mesmo que na tela, assim. Mas eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Tô sempre aberto aí para trocas. Ai, que maravilhoso. Eu também. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, gente, vou dar um beijinho, apertando aqui o nosso X, que não acabou. Continuamos no próximo sábado, né, com os encontros com outros seres viajantes. Meu bem. Um beijo, Duda. Um beijo. Você também. Também. E foi uma delícia trocar com o Matheus. Deixo aqui o convite para o próximo sábado. O convidado vai ser o Ricardo. Se você sentiu que tem alguma indicação, lembrou de algum amigo, ou se sentiu com vontade de estar aqui comigo conversando sobre viagens e sobre viagens internas e externas, manda um oizinho na página do Bosque. Queria agradecer muito o tempo de cada um aqui com a gente, seja para vir dar um cheirinho, seja para compartilhar do desejo de voltar a viajar ou não. E finalizo aqui a nossa live do Mochileiro Viajante. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande beijo, eu sou a Duda, idealizadora do Bosque, para quem não me conhece. Um beijo, gente.